Convidar o nosso palestrante de hoje, o senhor Roberto. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe nessa noite e que todos possam levar daqui aquilo que buscam nas suas almas e em seu espírito. Eu trouxe para que nós façamos uma reflexão da noite, um tema que foi retirado desse livro Vivendo com Jesus, psicografia do Divaldo Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. Esse tema traz sobre Jesus, o grande restaurador. O que seria o restaurador? Aquela alma, aquele espírito que nos auxilia pouco a pouco para que nós possamos avançar. Tanto nas nossas feridas, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, como no avanço progressista do Espírito para atingir outros mundos e assim conseguirmos então chegar mais próximo da casa do Pai. O que diz Amélia Rodrigues sobre esse tema? Ela diz que naquela época em que Jesus fazia suas curas, se apresentava, muitas pessoas eram trazidas para que pudessem ser atendidos pelo Mestre Jesus. Pessoas com diversas doenças, paralíticos, cegos, surdos, pessoas com problemas débeis, e chegavam com suas dores e sofrimentos para que o Mestre Jesus então os atendesse naquilo que eles estavam sem consolo. Ela também diz que as palavras que Jesus pronunciava eram condizentes com aquilo que ele realizava. E isso é muito importante nas nossas vidas, porque muitas vezes nós falamos e não agimos de acordo com aquilo que nós falamos. Falamos de caridade, de amor, mas só da boca para fora. E às vezes não atingimos na ação aquilo que pretendemos. Então Jesus, por ser um espírito mais puro que passou na terra, tudo que ele falava, ele realizava. Se ele falava de amor, ele amava. Se ele falava de caridade, ele caridava também. E diz Amélia Rodrigues que das suas mãos eram produzidas as curas das mais diversas, que nunca ninguém tinha ouvido ou visto antes na vida em que viveram. E aqui eu trago um parênteses. Esse é um outro livro, que foi psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. O Espírito Shaolin foi uma alma encarnada na época de Jesus. E ele diz que ele não foi seguidor de Jesus, mas ele escutou as preleções de Jesus naquela época. O que diz Shaolin? Ele diz que naquela época Mateus falou, através dessa psicografia, que este homem era temido por todas as doenças, inclusive as incuráveis. Bastava uma ordem do mestre para que aqueles corpos torturados, doentes, que essas doenças saíssem daqueles corpos. Este homem tinha algo de divino, que merecia todo o respeito dos demais. Por que eu trouxe esse parênteses? Para mostrar para nós todos, irmãos, que a doutrina espírita ela é única. Ela tem uma unidade. Como falou o Espírito Amélia Rodrigues, do que Jesus produzia, os efeitos que ele produzia no momento do atendimento das pessoas, o mesmo Espírito Shaolin, por outro médium, fala a mesma coisa. Então a doutrina espírita ela tem uma unidade, ela tem um rumo igual em todas as questões. O que fazia Jesus, segundo Amélia Rodrigues? Tomado de compaixão pelas pessoas que eram trazidas até ele atendia com o bálsamo da misericórdia, que escorria pelas suas mãos, e alterava os tecidos orgânicos do corpo que estavam desorganizados, e restaurava a saúde. Quer dizer, é o mestre dos mestres. Ao ele olhar aquelas almas torturadas, ele sabia o que acontecia e trabalhava então com as energias que eram dádivas suas para restaurar aquele corpo então desorganizado.
Ele tinha autoridade moral e produzia vibrações que afastavam os espíritos que perseguiam suas vítimas. Enfermos, ao leve contato das mãos do mestre, recebiam uma energia vital da cura que restaurava o campo vibratório onde se localizava as matrizes geradoras daquela doença. Cada um de nós temos no nosso espírito, no nosso perispírito, as marcas daquilo que nós precisamos trabalhar. Então, temos doenças e sofrimentos que estão registrados em nosso corpo. Qual era a cura de Jesus, segundo Amélia Rodrigues? Jesus convocava o paciente a não voltar a pecar, a não voltar a errar, a não voltar a incorrer na mesma situação, problema, evitando que ele pudesse, aquela doença, aquele problema, pudesse voltar para o corpo ali já desgastado, e ainda depois de estar melhor, ele poderia fazer algo pior. Então Jesus convocava ele para não errar mais. É a cura do espírito, a cura de dentro para fora. Essa é a verdadeira cura para nós. Às vezes a gente cura o corpo orgânico, mas se não curarmos o espírito, essas doenças voltam a aparecer e às vezes vem mais forte ainda, porque não nos curamos a parte interna. Então essa era a verdadeira cura do Mestre Jesus. Jesus curava a todos que o procuravam? Não, pois não estavam em condições de serem libertados das aflições que eles construíram, correndo o risco de logo que se encontrassem menos penalizados, fossem buscar novas inquietações. Parece que nada mudou, Parece que nós ainda continuamos assim, Saramos, nos curamos de alguma coisa, mas de repente já vamos atrás de uma outra situação, problema. E aqui novamente eu trago um parênteses para ver da unidade da doutrina espírita. Isso é muito importante para nós. A doutrina espírita também, através desse livro Aulas da Vida, psicografia do Chico, e quem foi o espírito Humberto de Campos, o que ele diz? Ele diz que uma equipe de socorro espiritual desceu a órbita da nossa Terra e foi visitar um rapaz chamado Maurício Tessi. Eu nem sei se eu trabalhei esse tema aqui o ano passado, mas vale a pena nós repetirmos. Esse Maurício Tessi era um encarnado e que tinha problemas sérios de artrite e reumatoide e ficava na cama, não levantava. Essa equipe espiritual que veio, junto com o Humberto de Campos e toda a equipe de enfermagem, veio também a dona Etelvina, que era a mãe de Maurício Tessi, mãe desencarnada, veio visitar o filho encarnado. E ela questionou os bons amigos espirituais por que Maurício Tessi continuava enfermo na cama e não avançava na cura. Os amigos espirituais responderam: bom, dona Etelvina, o Maurício Tessi tem 36 anos no corpo físico, a doença dele é providencial, a divina providência, os bons espíritos mantêm ele na cama para que ele não corra em outros problemas. Providencial, é de providência mesmo. Fase que eles estavam trabalhando dele era a fase de experimentação, o mérito individual de serviço prestado à comunidade por Maurício Tessi, nenhum. Espero que nós tenhamos alguma coisinha lá na nossa ficha, que viemos no sopão, ajudamos, para não dar nenhum, porque daí isso complica nós ali na frente. Motivo que levava eles a manter Maurício naquele enfermo: defesa contra a obsessão e loucura, auxílio que ele ia receber no plano espiritual, socorro curativo através do magnetismo, somente para dar sustentação orgânica, quer dizer, para ele estar ali na sobrevida, estar vivendo, mas a doença continuava a desgastá-lo. Até quando? Até que ele melhorasse espiritualmente. Ele podia se curar da doença orgânica? Os bons amigos poderiam, mas enquanto eles estavam vendo Maurício com os pensamentos totalmente desalinhados, eles mantinham ele enfermo. Isso é para a gente pensar talvez em nós. Os benfeitores interessado, eles tinham endossado a reencarnação de Maurício Tessi,
E eles observaram que ele estava estragando essa reencarnação, porque todos nós somos oportunizados nessa reencarnação. Nós temos mais de 25 bilhões de espíritos, a Terra tem 7 bilhões, quer dizer que tem uma fila querendo reencarnar. Então nós temos que aproveitar a oportunidade que nos é dada. Se nós reencarnássemos 25 bilhões, não teria espaço para todo mundo, né? Então nós temos que pegar essa nossa encarnação e aproveitá-la. Preocupados, solicitaram então que ele fosse mantido em condições enfermiças, né? Até que ele quitasse as dívidas kármicas que ele carregava no corpo orgânico, ou na sua matriz, no perispírito e no espírito. Como é que eles faziam isso para evitar então que ele se associasse com espíritos que da época dele o perseguiam, quer dizer, os obsessores, né? E que poderiam causar um dano maior a Maurício Tess. Eles avaliaram Maurício Tess por 31 dias, ou melhor, de 4 de janeiro de 1967 a 28 de janeiro. E eles observaram, por exemplo, no dia 4, quando o Maurício estava em crise da doença, como é que ele fazia? Tinha fé, orava, era humilde. Quando ele melhorava, ele já ficava teimoso, já mudava os pensamentos. Quando ele tinha uma grande melhora, ele era agressivo, tinha pensamentos já que não eram bons, e os obsessores já estavam perto de Maurício Tess. Quando ele tinha uma grande melhora, aliás, uma crise, novamente, ele era obediente, conformado, né? Gentil. Quando a crise aguda, ele se elevava mais a Deus, ao Pai, pedindo socorro. E assim, quando ele estava melhor, era nobres promessas de serviço ao próximo, melhor, bom humor e rebeldia. Então, claro, não vou passar todos os dias, mas ficou mais ou menos assim. Na melhora, ele tinha um comportamento, e os obsessores estavam próximos, inclusive, em determinados momentos, estava na aula de Maurício Tess. E na crise, ele era um anjo. Parece que não mudou também muito, né? A gente mais ou menos age assim. Quando estamos sofrendo, Pai, por favor, me ajude, meus bons espíritos, vamos na igreja, vamos no centro espírita. Melhoramos, sumimos, né? Sumimos da parte espiritual. Então esse aqui é um ponto para ver a unidade da doutrina espírita. Quando falava lá que Jesus não curava todo mundo, por quê? Porque ainda não tinham condições de ser ajudados, como o caso de Maurício Tess. Por que Jesus agia assim? Porque todos nós, irmãos, procedemos de várias reencarnações, de vários renascimentos, e junto conosco, como eu falei no início, nós imprimimos todos os atos que nós praticamos. Se praticamos atos de bondade, está lá impresso no nosso perispírito, no nosso espírito. Se fomos maldosos ou fizemos alguma situação, problema, também está registrado em nós. Muitas vezes nós nem percebemos, porque não queremos nos ver, não queremos nos despir da verdade de quem realmente nós somos, e às vezes nos enganamos. Então isso está impresso no espírito. Então todas as dores que nós temos e sofrimentos, ou alegria e saúde, são o quê? Foi da nossa conquista. A criatura planta e colhe os próprios atos, que fica armazenado no ser. E o que acontece depois? Bom, estamos aqui, cumprimos a nossa etapa, desencarnamos. Tudo que nós fizemos agora vai ficar desenhado no nosso espírito, no nosso perispírito, e isso vai servir de experiência para que nós, num próximo corpo humano, nós tenhamos que quitar esses débitos. Muitas vezes tem gente que fica cego em determinado momento da vida, que não tinha problema nenhum, ou às vezes sem um membro físico, há dores difíceis. Por que será? Será que Deus castiga? Será que Deus é bom só para com alguns e com outros não? Ou porque eu sou o devedor e tenho que quitar os meus débitos? Lei de ação e reação.
tudo que eu fizer, eu terei que quitar um dia. Não tem como escapar dessa lei. Como Jesus sabia o que cada um necessitava? Imagine, Jesus, a grandeza de espírito que era, ele enxergava no íntimo de nós. E ele sabia o que cada um precisava, o que cada um era nessa matriz espiritual que nós tínhamos. E aqueles que eles não curavam eram irmãos que tinham se jogado nos abismos da indiferença, do orgulho, do egoísmo, de todas as maledicências. Então ele sabia quem era cada um desses irmãos. Jesus poderia curá-los? Jesus não se permitia, veja bem, não se permitia alterar os soberanos códigos da lei divina, beneficiando aqueles que se encontravam em curso dos resgates não concluídos. A sua justiça não privilegia e nem esquece. Existe uma lei, irmãos. Não é que Jesus não quer ou não pode, ou que o Santo Espírito cura alguns, não cura outros. Não é porque alguém tem privilégio, não. É porque alguns assimilam o bem. Alguns assimilam as mudanças necessárias e recebem sim as dádivas do alto. Porque depende de nós a cura, depende de nós nos restaurarmos. Não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão, sou eu que preciso me reformar para que eu possa me curar das doenças físicas, dos sofrimentos, para que eu numa próxima encarnação tenha um corpo físico melhor, com menos dores, menos sofrimentos, na busca da perfeição. Jesus e o voluntário cego. Sempre nós dizemos que as doenças que nós temos, então ela vem de algum momento. Mas aqui Jesus, nesse livro, Amélia fala que os apóstolos perguntaram para Jesus assim, Rabi, eles encontraram um cego de nascença, quem é que pecou? Ele ou seus pais? E Jesus disse, nem ele e nem seus pais. Esse homem cego, sofrendo há muito tempo, ele pediu na sua encarnação para vir como voluntário, para mostrar a força do Todo-Poderoso, do Filho de Deus, que é o Mestre Jesus. Então aqui é para que nós não julguemos. Aquele é cego, esse será que fez? Aquele, porque não existe isso. Todos nós estamos em cursos das nossas dívidas kármicas. E quem sabe aquele que você observou e notou, ele não é um voluntário para nos ajudar a nos resgatar no dia a dia. Então nós não podemos julgar, nós temos aqui ajudar, orar, ajudar os irmãos que têm necessidade. Como nós estamos hoje? Segundo Amélia, ainda caminhamos nas sombras e nos atiramos nos prazeres de todas as ordens, né? Estamos imobilizados com as paixões. Que paixão? Dinheiro, droga, sensualidade, remédios que tomamos à torta e direita, beleza, jogo, paixões, amor, que não é um verdadeiro amor. Estamos jogados, estamos caminhando nas sombras, ainda hoje. Pensamos, mas a alucinação nos domina através da ilusão. Vivemos entorpecidos e longe das realizações enobrecedoras. Não conseguimos nos libertar do mal que nos atrai e nos domina. Nós precisamos então nos melhorar. Nós continuamos assim ainda. Temos olhos e ouvidos, mas apenas utilizamos para os interesses materiais. Raramente direcionamos a visão e a audição para a mensagem eterna de eterna beleza. Como buscamos Jesus hoje, ou a nossa cura, ou o nosso melhoramento?
Ainda buscamos os templos de fé, na casa espírita, na igreja evangélica, na igreja católica, em todos os lugares. Porém, vamos buscar quando? Quando adoecemos, quando sofremos. E muitas vezes não viemos buscar por amor, pela dor que nos afeta. Aí nós vamos à busca de sermos atendidos pela espiritualidade, por Deus, pelo Mestre Jesus. Mantemos a fantasia que nós podemos sim ser curados, mas nós queremos regalias. Eu peço a cura para mim, mas vejo o meu irmão não. Às vezes a gente diz assim, né? Mas por que eu estou doente? Quer dizer, eu não, mas o irmão pode. Por que eu sofro dessa maneira? Eu não posso, o outro pode. Então às vezes nós queremos regalias e não temos compromisso nenhum na nossa mudança, na nossa mudança espiritual. Nós queremos as benesses, mas não queremos nos esforçar. Nós temos medo, porque está tão bom assim. Não, tá bom, eu vou na praia, vou não sei onde, vou para cá, vou para lá, não tem problema aí. Mas eu preciso sim me reformar. Eu preciso melhorar, meus irmãos, para que eu possa atingir a plenitude divina. Amélia também diz que às vezes nós conseguimos encontrar Jesus e nos fascinamos por breves momentos, mas logo abandonamos. Por quê? Porque os nossos pedidos não foram atendidos. Eu queria uma casa para morar, aí eu conquisto uma casa, não, essa não serve, eu quero uma outra, maior, melhor. Eu tenho um carro, não, esse não serve, eu quero um último tipo. Eu tenho saúde, e saio desvairado pelo mundo, e às vezes atraio doenças e sofrimentos. Então eu vou atrás do problema, e aí eu adoeço, e aí eu abandono novamente os espíritos de luz, o momento de reflexão e de melhoria. Não somos capazes de sacrificar as coisas da vida. Eu não perdoo por orgulho, eu quero tudo para mim por egoísmo, e eu sofro, porque eu fico longe das ações enobrecedoras. Nos encontramos escravizados à infelicidade e no prazer do Pantanal das viciações morais. Viciação moral. O que é moral? Andar no caminho certo, reto, fazer ao outro o que queira que faça para mim. Não é não fazer ao outro coisas erradas, não. É fazer para o outro o que ele quer que faça para mim, coisas boas, que possa me cumprimentar, que possa sorrir, que possa auxiliar, que possa perdoar. É eu ir de encontro aos outros. Essa é a verdadeira lei de Deus. Não é não fazer. Não fazer é omissão. Eu posso ser omisso nas minhas atitudes e eu não vou progredir. Eu vou estabilizar aonde eu estou hoje, e numa próxima reencarnação eu vou ter que evoluir, e aí eu vou sofrer, e aí eu vou adoecer, para que eu possa então me modificar. Possuímos razão e discernimento, mas nos direcionamos para o insaciável prazer da carne, do ter, do material. Não é, ninguém diz que a gente não pode ter as coisas, ninguém diz que nós não podemos ter os nossos parceiros, nosso marido, nossa esposa, ninguém diz isso, que nós não podemos comprar, ninguém fala isso. Mas nós temos que ter equilíbrio. Nós podemos fazer tudo, nada se proíbe, desde que seja equilibrado. Tudo. Eu posso ter minha casa, meu carro, posso ter roupas boas, não tem problema nenhum, mas com equilíbrio. Eu não posso dar a ela a atenção principal, que a atenção principal, irmãos, é no espírito. Esse espírito que vai nos conduzir à evolução, ao progresso. E aí chega as enfermidades, como diz Amélia, daquelas que ninguém vai escapar.
Todos nós temos medo da morte, do sofrimento, mas nós não vamos escapar, irmãos. Por isso que nós precisamos mudar. E aí, quando nós fizemos tudo o que nós achávamos na nossa vida, materialmente, consumismo, sexualmente, em todos os sentidos, aí nós daqui a pouco partimos para o plano espiritual. E chegamos lá desiludidos, sem glória, porque não levamos nada. Só levamos aquilo que nós conseguimos evoluir como espírito do bem, homem de bem. É só isso. Então nós chegamos lá empobrecidos de valores morais. E aí ficamos nos umbrais da vida, sofrendo as tristezas, até que possamos ser resgatados pelos bons amigos espirituais e vamos aprender de novo. Mas temos que voltar. Parece que é cansativo, né? Vai, vem, mas é necessário, enquanto nós não aprendemos. Todos nós vamos sofrer, vamos passar pela morte e vamos reflexionar os valores dos quais nós demos aqui na Terra, mais ou menos por valor moral ou valor material. O que fazer então? Buscar Jesus, pois Ele é o grande restaurador. Mas cada um de nós deve trabalhar na autorrenovação, em favor da própria felicidade. A sua voz continua ecoando na nossa mente: vinde a mim, vós que andais doente, vós que sofre, vós orgulhoso, vós empobrecidos moralmente, que eu vos aliviarei. Porém, irmãos, é preciso ir até Jesus, para nós irmos de alma limpa, para que nós tenhamos vontade de mudança. É muito difícil as mudanças, mas nós temos que ter vontade de mudar. Nós temos vontade de praticar o bem, nós temos que ter vontade da reforma íntima, nós temos que ter vontade de querer perdoar, nós temos que ter vontade de fazer a caridade, nós temos que ter vontade de amar. Não o amor que prende, não é esse amor que nós estamos falando, é o amor por todos, independente de sexo, cor, religião. É o amor que o Pai deseja que nós façamos um ao outro. Então nós temos que ir até Jesus, e para ir até Jesus nós somos mais ou menos assim, e somos manchados pelos problemas e as dificuldades, o orgulho, o egoísmo, a falta de perdão, o ódio, preconceitos, raiva, julgamentos precipitados, amor possessivo que maltrata, maus pensamentos, falta de caridade. Somos manchados. E o que nós precisamos fazer para que Jesus nos restaure? Começar a trabalhar cada item desse na nossa renovação, e aos poucos vamos retirando. É lento o processo, mas nós temos que ir aos poucos trabalhando. Mas o mais importante é eu me ver verdadeiramente. Às vezes a gente pensa: mas eu não sou egoísta, mas eu não sou orgulhoso. Só de admitir isso nós já somos egoístas e somos orgulhosos. Então eu preciso me despir da verdade, e pouco a pouco me limpando, para que eu possa, dentro de um momento qualquer, receber o Mestre, que é a grande luz que vai espalhar pelo nosso corpo orgânico e nos restaurar, que vai espalhar por onde eu vivo, para que as pessoas sintam o amor do Mestre Jesus junto de você, e que vai espalhar para aqueles que convivem conosco, no lar, no trabalho, em qualquer instituição religiosa, na casa espírita, essa luz do Divino Mestre. Mas nós precisamos nos limpar, nós precisamos ter vontade para que Jesus nos restaure, para que Jesus abra, nós temos que abrir a porta do nosso coração e da nossa consciência e diz: vem Jesus, eu estou limpo para receber as benéficas e as bênçãos do Pai.
É com perdão, com amor, com caridade, tudo que é bom. Tudo é o contrário daquelas manchas, né, que nós fizemos. Então, meus irmãos, vamos deixar esse mestre amigo, bondoso. Ele é amigo. Jesus é amigo. Eu não tenho medo de Jesus. Não tenho medo de Deus. Ele é Pai. Ninguém tem medo do Pai. Deixe Jesus entrar nas vidas de vocês. Pelo Evangelho, pelo conhecimento. Jesus já falou que é através da verdade. Quem saber a verdade os libertará. A verdade do Evangelho, do amor e da caridade. Espero que todos tenham uma ótima semana, para que a gente possa reflexionar um pouco sobre nós e vamos nos restaurar nesse grande amigo Jesus que está do lado de vocês, dividindo a luz com cada irmão que está nessa casa. Uma boa noite a todos, tenham uma ótima semana. Um beijo no coração de cada um de vocês.